Amém. Bom dia, igreja. Obrigada às meninas da dança, ao Ministério da Dança, por nos terem presenteado com este tempo magnífico. Obrigada à Michelle. Onde é que está a Michelle? Tem sido uma bênção. Obrigada, Michelle. Veio dormir com elas e tudo aqui na igreja e realmente tens acompanhado elas muito bem. Nós somos gratos também pela tua vida. Amém. Está tudo bem disposto? Tiveram uma boa semana? Amém. Hoje nós vamos receber aqui a pastora Cindy. Ela é uma amiga, é realmente uma referência na nossa vida. Pastora há 26 anos, ela e o seu esposo, Eduardo, pastoreiam a Igreja Metodista Livre, ali em Corroios, e também são plantadores de igrejas, de líderes também na Espanha, em África e agora também em Boston. É diretora do Seminário Teológico e também são diretores do culto de pastores na Europa da Metodista Livre. Cerca de 150 pastores são mentoreados, ajudados por eles. É também escritora e autora de muitos livros. Ela realmente é uma das mulheres que eu conheço, eu posso dizer isso não só porque estás aqui, mas realmente é uma das mulheres que eu conheço com mais conhecimento bíblico. É uma mulher que conhece a palavra de capa a capa. Então vale a pena você hoje desligar-se do seu telemóvel, desconectar-se de todas as preocupações e estar aqui receber esta palavra. Eu creio que é uma palavra vinda diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos recebê-la com aplauso. Amém. Estás à vontade, que Deus te use tremendamente. Aleluia. Glória a Deus. Que ambiência, meu Deus. Não há como nós sairmos daqui da mesma forma, né? Porque o Senhor está presente na casa. Glória a Deus. Estou muito feliz em estar aqui. E eu sempre que venho aqui falo que é bom ter amigos, né? Os amigos sempre falam coisas boas de nós. E nós amamos muito essa casa, amamos muito pastor Luiz, pastora Silvia. São amigos queridos. Obrigada. E nós estamos hoje, irmãos, num dia muito especial. Você crê que hoje é um dia muito especial? Porque o crente em Jesus que conhece a palavra, ele não olha para a terra quando essas coisas que estão acontecendo lá fora, né? Começam a surgir. Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, não olhem para baixo, olhem para cima. E vejam que a vossa redenção está próxima. Fale para a pessoa que está do seu lado, a sua redenção está próxima, meu irmão. Glória a Deus, nós temos de olhar os sinais. Os sinais estão aí. E nós precisamos de ter esperança, porque os sinais apontam para algo muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Jesus está às portas. E nós temos visto, né, o que tem acontecido no Médio Oriente. Não se assuste, porque tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Deus está fazendo algo tremendo naquela nação. Irmãos, o Irão é o 9º país na escala de perseguição aos cristãos, né? Nas estatísticas da missão Portas Abertas. Mas você sabia que mais do que nós batizamos aqui, por exemplo, por ano, eles estão batizando por mês. Está acontecendo um avivamento no Irão, algo tremendo e poderoso. Vidas estão se convertendo todos os dias a Jesus Cristo. E aquela nação não pode mais estar debaixo de opressão, de escravidão. E sabe, nós estamos, olha, ontem começou a guerra no Irão. Posso falar abertamente, né? Não tem problema estar nas redes sociais, né? Ontem começou aquela guerra e ontem aconteceu algo profético. Houve um alinhamento de 6 planetas, que só vai acontecer agora e daqui a 14 anos. E outra coisa, os sinais, irmãos, nós estamos em plena festa de Purim. O que foi a festa de Purim? Foi o que aconteceu lá no Irão, porque o Irão é a antiga Pérsia. Lá no Irã, qual é a língua que se fala? Persa. E o que aconteceu lá, na época da rainha Esther?
Deus tem levantado Esther nesses dias. Deus tem levantado Mardoqueus nesses dias que nós estamos vivendo. E o que tem acontecido lá é que os Amães, os inimigos do povo de Deus, né, de tantos anos atrás, estão caindo novamente, porque Deus tem levantado as Estéres, os Mardoqueus, o seu povo tem se levantado. E Deus deu livramento ao seu povo lá na Pérsia. E então instituiu-se a festa de Purim. Purim quer dizer sorte, porque Deus mudou a sorte do seu povo. E nós estamos agora na festa bíblica, irmãos, de Purim. O que está acontecendo lá? A cabeça da serpente foi arrancada. O nome do Senhor está sendo glorificado. Deus nunca vai deixar as trevas terem a última palavra. Nunca. O Senhor deu uma promessa para Abraão, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, a areia, os grãos de areia da praia. E você sabia que as promessas que o Senhor deu para Abraão, o nosso pai na fé, elas são para nós também? Porque Paulo fala aos Gálatas, todos quantos estão em Cristo são filhos de Abraão na fé e herdeiros com ele das mesmas promessas. Você está em Cristo? Então você é descendência de Abraão, porque Jesus é posteridade de Abraão. E o Senhor falou para Abraão que a sua descendência seria numerosa como a areia da praia. A descendência física. Árabes e judeus vêm da descendência física de Abraão por meio de Isaac e por meio de Ismael. Mas também o Senhor prometeu uma descendência espiritual. Olha, como as estrelas do firmamento. Irmãos, segundo a ciência é provado de que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em toda a praia do mundo inteiro. Isso significa que os filhos espirituais de Abraão são muito mais numerosos do que os descendentes físicos. Por quê? Porque os descendentes espirituais são, todos nós estamos aqui, portugueses, brasileiros, africanos, essa igreja linda, multicultural, os irmãos do Médio Oriente, os irmãos da África, os irmãos da Ásia, os irmãos da América, todas as nações que tem alguém professando a sua fé em Cristo, é descendência espiritual de Abraão. E nós declaramos e profetizamos lá no Irã, nossos irmãos e irmãs em Cristo, recebendo um novo tempo, um tempo de liberdade no Senhor. E que vai tocar nações para a glória do nome do Senhor. Irmãos, isso é algo muito, muito sério. Porque Deus, Ele não desistiu de formar uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus em todas as nações. Se você olhar nos evangelhos, você vai notar que Jesus só chamou seus discípulos de irmãos depois dele ressuscitar. Antes chamou de servos, antes chamou de amigos, mas irmãos, só depois dele ressuscitar. Quando ele fala lá no túmulo, no jardim do túmulo para Maria Madalena, vai lá falar os meus irmãos. Eu vou para Deus, nosso Deus, e eu vou para o Pai, nosso Pai. Por que Jesus chamou os seus discípulos de irmãos só depois dele ter ressuscitado? Porque só depois dele ter ressuscitado é que ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Antes Jesus era só unigênito. E ele era o único que poderia ter continuado o filho unigênito de Deus. Mas ele abriu mão de tudo, ele se despiu da sua glória. E ele decidiu não ser o filho unigênito, mas ser o primogênito, porque ele ia trazer de volta para o Pai filhos e filhas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então não é errado você falar que Jesus é seu irmão mais velho, porque lá em Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler nessa manhã com você um versículo apenas, que está lá em Apocalipse. O Telmo falou assim, pastora Cindy, quando soube que a senhora ia vir aqui, eu pensei assim, ela vai falar em Apocalipse. É sempre Apocalipse. Mas Apocalipse capítulo 22, 17, nós vamos ver aqui algo muito, muito importante. E Apocalipse tem muita gente que tem medo de ler. Mas Apocalipse é o livro da Bíblia que nos traz esperança. E a palavra diz logo no começo, né? Bem-aventurados aqueles que amam as palavras da profecia deste livro.
Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que há um padrão, não é? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nos traz o quê? Os relatos do começo de todas as coisas, das civilizações, Deus formando para si um povo. Depois vem os livros históricos, poéticos, proféticos, que pavimentam a preparação para a vinda do Messias, né? Trazem esperança para a manifestação do Redentor, do renovo. E aí vem o Novo Testamento, os evangelhos nos mostram que a manifestação do Messias, a manifestação do reino de Deus na terra através de Jesus. Vem Atos dos Apóstolos, que nos mostra a consolidação da igreja, das missões saindo de Jerusalém para Samaria, Judeia e confins da terra. Vem as cartas, as epístolas, que nos trazem o quê? Fundamento, doutrina, princípios bíblicos cristãos, não é? Estamos fundamentados nos ensinos dos apóstolos e profetas. E depois vem Apocalipse, o livro que fecha com a esperança. Você já viu que termina com a palavra amém? Amém. Quer dizer, assim seja. Nós amamos as profecias deste livro. E Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Já oramos a tua palavra, já cantamos a tua palavra. Mais uma vez ela vai ser ministrada aos nossos corações. Sim, Senhor, porque nós estamos fundamentados nela. É sobre ela que nós temos lançado a nossa vida. É sobre ela que nós temos lançado nossas esperanças, na tua palavra que nunca falha. A tua palavra é viva, poderosa. E nós estamos vivendo, Senhor, um tempo muito difícil, mas o tempo mais extraordinário da história. E o Senhor está fazendo a história através da igreja do nosso tempo. Aqui estamos, Senhor. Estamos olhando para o mundo e vendo que o Senhor tem usado até mesmo os loucos para confundir os sábios. O Senhor tem usado alguns loucos, Senhor, aos olhos humanos para confundir os sábios. Assim como o Senhor usou Jeú, que cavalgava como um louco para destruir Jezabel. O Senhor tem levantado alguns loucos, Senhor, que estão em eminência nas nações, para pavimentar o caminho para a manifestação do reino de Jesus. Fala o nosso coração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos de saber que há um clamor, diga comigo, um clamor. Um clamor que existe nas entranhas do Espírito Santo. E um clamor que o Espírito Santo está gerando na vida da igreja. E esse clamor é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está gerando esse clamor não somente na igreja gentílica, né? De onde sai a noiva de Jesus. Mas também ele está gerando esse clamor em Israel. Diga comigo, em Israel. Israel também precisa de clamar, vem, Maranata. E nós temos visto, irmão, como é que o povo crente em Israel tem clamado pela vinda do reino de Deus. Pela descida do reino de Deus na terra. E não somente os messiânicos, os judeus messiânicos que creem em Jesus como Messias, mas também os que não são crentes, eles estão clamando, vem. Só que nós sabemos que eles estão clamando, não é, para que venha um Messias, que nós sabemos que não é o Messias verdadeiro, que é o anticristo. Mas há um clamor. Porque o povo não aguenta mais, não suporta mais, algo tem que acontecer, não é? Então o Espírito do Senhor está gerando esse clamor na igreja gentílica e em Israel. E quando esse clamor se tornar uma só voz, em uníssono, Jesus vai voltar. Jesus vai estabelecer o seu reino na terra. Então é importante nós entendermos isso, que esse clamor do vem tem de estar intrínseco em nós como povo de Deus. Porque é impossível você ser crente em Jesus, amar a palavra de Jesus, mas não ansiar pela volta de Jesus. Não ansiar pelo estabelecimento físico do reino de Deus na terra. Irmãos, para muita gente, sabe, é desconfortável falar sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque a volta de Jesus, para muita gente que até crê na palavra, até ama Jesus, é algo que vai acontecer para sabotar seus planos pessoais. Ah, Senhor, mas eu ainda quero casar. Não volta agora não.
Ah, Senhor, eu ainda quero terminar minha faculdade. Não volta ainda não. Ah, Senhor, eu ainda quero desfrutar da minha casa. Senhor, não volta ainda não. Senhor, eu ainda quero ver crescerem meus netos. Não volta ainda não. Senhor, tem que fazer aquela viagem de sonho. Não volta ainda não. Porque nós ainda não temos nenhum relance do que Deus está preparando para nós. E é por isso que a volta de Jesus pode sabotar nossos planos pessoais. Mas o crente em Jesus, o crente que ama o Senhor, ele olha para o que está acontecendo no mundo, e especialmente para o sofrimento da igreja perseguida, e ele tem um clamor que é gerado pelo Espírito Santo: vem! Vem! Maranata! Um crente nascido de novo, ele anseia por reinar com Cristo, ser noiva do Cordeiro, que vai vir com o Senhor. Irmãos, outro dia eu estava dando uma aula no seminário de síntese bíblica do Novo Testamento, e nós chegamos em Atos dos Apóstolos e nós começamos a conversar sobre Paulo. Paulo, né, o Saulo lá, porque ele era conhecido como Saulo porque era chamado pelo seu nome hebraico, né? Saulo é Paulo em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, então é Paulo. Mas Deus não mudou o nome dele, não. Ele só é chamado depois pelo nome grego. Mas ele estava indo no caminho para Damasco, para perseguir os crentes, para perseguir a igreja, e de repente ele tem um encontro com Jesus que transformou toda a sua vida e o seu destino. Ele nasceu de novo no caminho para Damasco, e eu estava dizendo, gente, como nós precisamos de ter um antes e depois do caminho para Damasco. Porque tem muita gente que é simpatizante, tem muita gente que se convence, mas não nasceu de novo, e por isso que não anseia pela eternidade. Porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então uma pessoa que conhece Jesus, mas que não tem anseio pela eternidade, provavelmente só é um simpatizante. E aí você olha para a vida de Paulo e você vê que realmente ele foi tão perseguido, mas o que manteve ele firme em Jesus até o fim foi a experiência que ele teve no caminho para Damasco, em que ele fala até para o rei: "Ó rei, eu não fui infiel à visão celestial. O que aconteceu lá foi tão forte que trouxe convicção para a minha vida inteira de que eu prego o evangelho, e esse evangelho é Cristo, e Cristo crucificado, e Cristo ressuscitado." E aí Paulo, certa vez, ele entra duas cidades, Listra e Derbe. E lá começa a pregar o evangelho. Vai falar do evangelho e o povo lá não aceita. E o povo açoita ele. Irmãos, a Bíblia fala que eles bateram tanto em Paulo que eles olharam e falaram: ele morreu. Quando você olha uma pessoa e diz que ela morreu, ela provavelmente está sangrando muito, com fratura exposta, com traumatismo craniano. Então eles pegaram o Paulo e colocaram ele na porta da cidade para alguém levar o corpo dele e enterrar. Sabe o que aconteceu? Ele levantou-se dali. Toda a gente achou que ele estava morto, mas ele levantou-se dali, foi para uma outra cidade, pregou o evangelho, fez um monte de discípulos, confirmou a fé dos discípulos, trouxe encorajamento e disse: importa que por muitas tribulações nós cheguemos no céu. Ali um tanto de discípulos deixou, fundou uma igreja, voltou para a cidade onde ele tinha apanhado e continuou pregando o evangelho. Sabe quem saiu de lá dessa cidade chamada Listra? Timóteo. Isso só alguém que teve experiência de novo nascimento no caminho para Damasco. Como é que foi o seu caminho para Damasco? Como é que foi a sua conversão? Você realmente nasceu de novo? Porque Paulo tinha um anseio no coração tão forte que ele dizia assim: muito melhor é eu sair dessa vida para estar para sempre com o Senhor. Quero estar para sempre com o Senhor. Então, esse clamor nos liga a Israel como noiva do Cordeiro. E o Senhor mesmo está falando isso. Se você olhar no verso 20 do capítulo que eu li, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Irmão, está aqui na palavra do Senhor. O próprio Jesus está dizendo que esse clamor tem de estar em nós. Então o primeiro clamor que nós vemos aqui é o clamor da volta de Jesus. Vem, que o Espírito Santo está gerando. Mas agora há outros clamores aqui dentro desse único versículo que eu li, que também é gerado pelo Espírito Santo no seio da sua igreja, no seio da noiva do Cordeiro, que é, primeiro aqui, ó, todo aquele que ouve. Todo aquele que ouve, diga: vem. Aquele que ouve o evangelho, aquele que crê no evangelho, aquele que recebeu o evangelho da graça, agora ele precisa ir para outros, para anunciar o evangelho.
e trazer a todos para debaixo do senhorio de Cristo. Nós não temos outra função nessa terra, irmãos, a não ser glorificarmos a Deus através de ganharmos vidas. Porque esse evangelho do reino tem de ser pregado em todas as nações para que Jesus volte. Mas nós às vezes queremos ir lá para os confins da terra, mas a nossa Jerusalém, nós não fazemos nada nela. E eu sei que essa igreja faz muito na sua Jerusalém. Mas você que está aqui talvez ainda não se enquadrou. Você ainda não faz parte da prática de vida da igreja, do estilo de vida, do estilo de ser de igreja. E o Senhor está dizendo para você, você tem de ter esse clamor dentro de você. Ei, vocês aí que não conhecem o Senhor, mas têm ouvido o evangelho. Ó, vocês aí que estão desviados. Vocês aí, filhos de crente que ouviram o evangelho a vida inteira, estão desviados. Venham. Aqueles que ouvem, venham. Todos que ouvem, venham. Venham a salvação. Venham também para ter essa esperança. É isso que deve motivar, irmãos, o nosso coração a fazer a grande comissão. A volta de Jesus. A volta do Senhor. Isso me motiva, sabe? Olhar para um mundo perdido e falar, vem, você está ouvindo o evangelho, mas não basta ouvir. Se você só ouvir, não vai receber de graça da água da vida, como Jesus está dizendo aqui. E eu lembro quando eu era menina, adolescente, o Senhor me chamou para a obra missionária. Eu já contei meu testemunho aqui algumas vezes. O Senhor me chamou para a obra missionária. Eu disse, eis-me aqui, deixei tudo para trás, sonhos, projetos pessoais. Foi uma paixão tão louca, irmãos, pela grande comissão, que eu disse, Senhor, seja o que o Senhor tiver de fazer na minha geração, não faça sem mim. Eu até fui assim muito, se o Senhor não me chama, me chamo a mim mesmo, né? Senhor, eu quero, é tão poderoso. Saber que eu estou servindo ao Senhor na missão. E desde menina comecei a pregar o evangelho. Desde menina. Hoje eu tenho filhos na fé que são pastores, missionários. Eu louvo a Deus por isso. E um especificamente, hoje ele é um pastor. Mas eu, quando tinha 20 anos e entrei para o seminário, eu tive um encargo muito grande pelos jovens perdidos. Então eu comecei junto com a minha amiga, né, pastora Cidá, um trabalho com jovens viciados. Meninas que estavam entrando na prostituição. E onde que eu fui? Na escola onde eu fui alfabetizada. E eu pedi às diretoras. E elas me alfabetizaram, já era 21 anos. E elas tinham me alfabetizado quando eu tinha 6 anos. E eu pedi a escola emprestada para começar um trabalho social que ali se tornou uma igreja. E elas disseram, Cindy, nós conhecemos você, sua família, está aqui a chave da escola. Pode usar tudo, até a secretaria. E nós começamos ali um trabalho com meninos e meninas. E eles vinham. E nós começávamos a dar pipoca, pizza. Não falávamos nada de Jesus. Era só para cantar e ficar ali juntos. Né? Uma estratégia. Fiz-me de tudo para alcançar todos. Ou para ver se de alguma forma eu consigo alcançar alguns, né? E eles vinham, traziam suas guitarras velhas. Tudo que eles tinham velho. Começava a tocar música do mundo, música secular. E a gente deixava. Depois de umas semanas... Olha, irmãos, nós chegamos até ali 100 jovens. Todo sábado à noite naquela escola. Aí começamos a estruturar o evangelho ali para eles. Tinha um menino especificamente que ele tinha os pezinhos, tem ainda, né, os pezinhos assim para trás. Ele anda assim, ó. Ele começou a vir, ele que tocava guitarra. E aí as pessoas diziam assim, você está levando aquele menino para tocar? O pai dele é pai de santo, é um feiticeiro que até coloca roupa preta e vermelha quando vai para o terreiro de feitiçaria. E aquele rapaz, toda a família dele é espírita, é feiticeira, né? E ele vinha, e ele cantava, e eu estava sempre ali, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer obra no coração desse rapaz. Irmãos, os pais amavam tanto o nosso trabalho que os jovens começaram a sair das drogas, da prostituição, começaram a se batizar, começaram a ter a vida, né, nova com Jesus. E aí nós começamos a fazer um culto domingo para os pais, tudo na escola. E aí o Senhor começou a fazer coisas tremendas e aquele menino aceitou Jesus. Tocava sem se converter, mas se converteu. Hoje ele é um pastor abençoado. Deus usa a vida dele. Eu fico toda orgulhosa quando eu vou lá. Eu louvo o nome do Senhor. Então é assim, tem de ter um clamor dentro de nós. Todos os que ouvem, venham a salvação. Mas também é um outro clamor. Quem tiver sede. E esse convite o Espírito Santo está gerando no seio da noiva de Cristo.
E não é só para quem ouve, é para quem tem sede. E você olha para todos os lados desse mundo. Nós estamos numa geração sedenta, meus irmãos. E essa sede não é o diabo que está colocando no mundo, não. É Deus que está colocando. Porque o Senhor fala através do seu profeta lá no Antigo Testamento. Eu não me lembro o nome dele não, acho que é o Amós. Que fala, enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão ou sede de água, mas fome e sede por conhecer a minha palavra. O mundo está sedento. Imagina um peixe fora da água, fora do aquário, fora do mar, fora do rio, que está agonizando, dando seus últimos suspiros de vida. É assim que está o mundo sem Jesus. E tem de haver um clamor dentro de nós, porque nós temos a responsabilidade com a volta de Jesus. E a nossa responsabilidade é olharmos para o mundo sedento e temos esse clamor: venham todos vós que tendes sede. Venham as fontes da salvação. Mas aonde que eu encontro as fontes da salvação? Vai lá na minha célula, no meu grupo de vida. Vai lá na minha igreja. Vai lá na reunião das mulheres, dos homens, dos jovens. Vai lá. Olha, tem uma palavra que traz ardor no nosso coração. Traz uma paz. A ambiência da casa. Você tem de experimentar, é algo poderoso. E assim nós vamos trazendo aquele que tem sede. Sabe o que dá mais sede? As pessoas, sal. Joga sal nas pessoas, joga bastante sal. Você é o sal da terra, joga bastante sal. Lança bastante curiosidade do que você ouve, do que você vê aqui. Vai falando da sua história, do que Jesus fez na sua vida e vai salgando. E vai salgando. Deixa o mundo ver aquilo que Deus tem feito de grande na sua vida, de poderoso. Até mesmo suas lutas. Diz assim, eu estou cheio de luta, mas eu tenho paz, eu tenho esperança. Deus está preparando para mim uma mansão celestial, onde eu vou morar, tem esperança para mim. E vai salgando. E o povo vai vindo. Lá em Isaías 55, o Senhor diz assim, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Há um convite do Espírito Santo. Mas o Espírito não vai fazer isso sozinho, ele conta com a igreja de Jesus. Mas não é só ouvir e não é só ter sede. É preciso querer. Por isso que o tema dessa ministração é quem quiser. Fale para a pessoa que está ao lado, é quem quiser. É quem quiser, irmãos. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem ouve pode vir. Quem tem sede também pode vir. Mas se a pessoa não quiser, verdadeiramente nada acontece. Tem muita gente que ouve, mas não bebe de graça da água da vida. Tem muita gente que tem sede e até vem, mas não bebe de graça da água da vida. Não experimenta a plenitude da presença de Deus. Não experimenta a plenitude daquilo que Deus tem. Jesus tem vida e vida em abundância. Mas tem muita gente que se simpatiza com o Evangelho, sente até uma paz quando está entre nós, mas não vive a plenitude da vida de Deus. Porque ouve, porque tem sede, mas verdadeiramente não quer. Porque para viver essa plenitude do reino de Deus, irmãos, são precisas 6 coisas. Diga comigo assim: querer, decidir, agir, buscar, perseverar e viver. Vamos repetir? Querer, decidir, agir, buscar, perseverar, viver. Então não é só querer, não é? Tem de ter mais do que ter vontade, tem de ter força de vontade. Porque tem muita gente que quer, mas você já ouviu aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio? Lá na Bíblia, lá em Juízes, teve uma guerra em que uma mulher chamada Débora conclama todas as tribos, as 11 tribos, né? Porque uma não ia. 11 tribos de Israel para irem com ela para a guerra. Aí depois ela vai trazer o seu cântico, e no cântico ela vai falar sobre essas tribos, cada uma delas como reagiu. Não sei se você sabe, mas o cântico de Débora é o primeiro registro histórico da Bíblia. Segundo os estudiosos, é o primeiro texto compilado da palavra. E aí ela começa a falar das tribos, né? E houve uma tribo que me chama muita atenção, que é a tribo de Rúben.
E ela fala assim: ah, Rúben, grandes eram as resoluções do seu coração. Grandes eram os sonhos do seu coração, mas você só ficou nos sonhos, você não saiu do balido das ovelhas dentro do rebanho. Ou seja, a tribo de Rúben sonhava muito, tinha grandes esquadrinhações do coração. Você conhece alguém assim que sonha muito, que planeia muito, mas não faz nada? Porque não sai ali de dentro das quatro paredes? A tribo de Rúben era assim. Então não é só querer, irmãos, é mais do que querer. Nós temos de decidir, diga comigo, decidir. É uma decisão constante. Eu cheguei aqui cedo e vi os irmãos aqui todos trabalhando. E eu pensei assim, meu Deus, que igreja bonita, que lugar maravilhoso que o Senhor deu para vocês. Mas não foi só Deus que fez, só Deus que deu. Vocês também se esforçaram, vocês também trabalharam. Para ter essa ambiência, para ter essa atmosfera, onde Deus se manifesta, irmãos. É preciso ter no coração aquele zelo pelas coisas de Deus. Davi tinha esse zelo, Davi dizia assim, andarei eu em palácios, enquanto meu Deus habita em tendas. Ele só não construiu o templo, porque Deus disse, não é para você. Essa tarefa, essa missão é para o seu filho, porque você derramou muito sangue. Mas antes dele morrer, ele preparou todas as ofertas, ele preparou todo o projeto, ele abençoou. Naquilo que ele pôde fazer, ele abençoou. E eu sei que para os irmãos estarem aqui cedinho, ensaiando, organizando a cafetaria, tendo tudo limpinho, tudo organizado, som. Irmãos, não é só o querer. Você pode querer dormindo na sua casa, na sua zona de conforto, mas tem de decidir. É o poder da decisão diária, constante. Jesus, ele fala de dois irmãos. O pai chegou e disse, eu tenho uma tarefa para vocês. Aí Jesus fala, um disse eu vou, mas não foi. O outro disse eu não vou e foi. Quem fez melhor, o que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? Um decidiu, não é? Decidiu. Alguns irmãos estavam olhando para mim hoje, falando assim, você está tão diferente e tal. Eu vim com menos 50 quilos de mim, né, dessa vez. Porque eu decidi, há 1 ano e meio atrás, eu decidi fazer uma cirurgia que ia me trazer mais saúde, mais qualidade de vida. E eu até falei com a minha nutróloga, que é uma equipe multidisciplinar, né? Tem um médico que me operou, tem a nutróloga e tal. E aí eu disse para ela, doutora, a senhora acredita na palavra de Deus? Ela falou, não, eu não tenho uma Bíblia, eu não conheço, mas o que você quer dizer? Eu levei Bíblia para todos eles, livros, né? Quando eu fiquei internada, eu gosto de distribuir assim a palavra de Deus. E eu disse para ela assim, sabe, Jesus, certa vez ele disse assim, se a tua mão direita te escandaliza ou te faz pecar, arranca e joga fora. Se o teu olho direito te escandaliza, te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu sem a mão e sem o olho, não é? Ir para a vida eterna, do que ir com a mão e o olho para o inferno. E eu disse para ela, Jesus estava usando uma alegoria. Claro que ele não disse isso literalmente. Mas no meu caso teve que ser literal. Eu disse para ela, e ela achou maior graça, porque eu tive de tirar o estômago, né? E aí ela riu e falou, olha, mas eu gostei disso. Eu disse para ela, o meu estômago estava me fazendo pecar, eu não tinha qualidade de vida, estava muito acima do peso, ainda estou no processo, né? E ela falou, gostei disso, vou falar para os meus pacientes. Mas decidi. Houve uma decisão. Mas não é só decidir, porque tem muita gente que decide. No último dia do ano, eu decido, no ano novo, ser diferente. Eu decido que no ano novo eu vou na célula, eu vou me esforçar, vou servir mais na igreja. Eu decido que no ano novo eu vou ser dizimista fiel, eu vou dar meus talentos para a obra de Deus. Mas depois chegou lá janeiro, fevereiro, já esqueceu tudo. Esqueceu da decisão. Então não é só decidir, agora tem de agir. Agir. É como o filho pródigo. Ele quis voltar para a casa do pai, porque ele viu que lá não dava para ele mais. Então ele decidiu, mas ele não só decidiu, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, eu pequei, me perdoa e tal. Ele vai, porque ele decidiu, mas ele agiu, irmãos. O que falta na nossa vida é ação. O Espírito e a noiva dizem, venham, até para clamar Maranata é uma ação. Entrar em jejum e oração pelo reino de Deus se manifestando na terra é uma ação. Oração, não é só orar.
tem de orar e agir. Tem muita gente que ora muito, mas não age. Não é? O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve uma ação, vocês que estão ouvindo, venham. Vocês que têm sede, venham. Mas quem quiser, tem de querer, mas é mais que querer, tem de decidir, tem de agir. E tem de buscar. Agir e buscar. Sabe por que os discípulos viveram a plenitude da glória de Deus nos seus dias? Porque eles não só quiseram, eles não só decidiram, eles não só agiram, mas eles também buscaram. Jesus disse para eles assim, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não podem sair daí, vocês não podem começar a obra sem o poder do Espírito Santo. E aí eles obedecem a Deus, eles ficam lá orando, 10 dias eles estão orando, 10 dias eles estão clamando. E se o Espírito Santo viesse depois, eles estariam ali também, obedecendo. Porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E eles buscam incessantemente, e de repente veio do céu no dia de Pentecostes, um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. Irmãos, nós temos de buscar, porque o de repente de Deus acontece quando nós menos esperamos. Aqui agora, nesse momento, nesta manhã, pode ser o de repente de Deus na sua vida. Pode ser uma virada de chave na sua vida, em tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Deus pode agora, enquanto eu estou ministrando, estar virando uma chave dentro de você. Deus pode estar falando, ei, você quer, você tem chamado, você é um profeta, você é um ministro, você é um evangelista, você cruzou o oceano para enaltecer meu reino, para glorificar meu nome, mas está faltando em você a busca. Está faltando buscar o Senhor de todo o coração. Mas não é só buscar. Porque os discípulos buscaram. O Espírito Santo desceu. Atos 1:8, o Senhor promete que o Espírito Santo desceria. Eles iriam até os confins da terra. O Espírito Santo veio, eles não fizeram nada. Só ficaram concentrados em Jerusalém. Só ficaram concentrados ali. Aí o Senhor tem de usar um motivador missionário chamado Herodes. Uma perseguição. E aí você talvez esteja aqui vindo de outro país, porque você saiu para buscar uma vida melhor. Deus usou circunstâncias para trazer você até aqui. Mas não foi para você ficar rico para você mesmo. Você veio para cá para glorificar a Deus. E a palavra do Senhor fala lá em Atos 8:1. 1:8 veio, não foram. Aí 8:1. Redundância, né? Veio a perseguição e eles vão fugindo. Judeia, Samaria, vão indo embora. Mas a palavra do Senhor diz que eles não foram embora simplesmente. Eles pregavam a palavra por onde eles passavam. Eles entenderam que aquela perseguição tinha um propósito de enaltecer o nome do Senhor, glorificando, ganhando almas. E aí, mais do que buscar, é preciso perseverar. Perseverar. Se nós não perseverarmos naquilo que nós queremos, nós não vamos beber de graça da água da vida. A vida de Deus não vai fluir. Irmão, eu sempre gosto de falar isso. Bênção, todo aquele que crê em Jesus tem. Até quem não tem Jesus e é trabalhador tem a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa o trabalhador. Mas plenitude e prosperidade só quem está no centro da vontade de Deus. Plenitude de vida e prosperidade só quem está no centro da vontade de Deus. Você quer o quê? A bênção ou a plenitude e a prosperidade? Então tem que perseverar. E para perseverar nesse clamor que o Espírito Santo está gerando, nós temos que saber que há duas naturezas lutando dentro de nós. A natureza espiritual que recebemos de Deus quando nascemos de novo. Mas a natureza velha ainda que está lutando aqui. E Paulo fala, o querer fazer o bem, o querer fazer o que é certo está em mim. Mas eu, quando vejo, já estou fazendo o que é mal.
Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós temos que saber, irmãos, que é uma guerra renhida, que nós estamos nela, querendo você ou não, você está em guerra. Você está em guerra. Você é um soldado, Deus recrutou você. Você que está aqui nessa manhã, você é um soldado nesse exército de Deus. E nós todos estamos em guerra, nós precisamos de perseverar em Deus. Para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós, o reino estabelecido de Deus na terra. Olha para Caleb, lá no deserto. Recebeu uma promessa de Deus através de Moisés. Quando chegarmos em Canaã, você vai receber o monte Hebron. O monte Hebron vai ser seu. Você vai ter uma grande herança. E ele persevera 45 anos no deserto. Moisés morre e ele persevera com Josué. Quando Josué vai dividir, repartir a terra, ele fala: agora eu quero o que é meu. Eu quero o que é meu. Deus prometeu. Mas alguns podiam pensar assim: mas ele tem 85 anos. O que ele vai fazer agora com uma terra daquela? Tem gigantes lá. Como é que ele vai tirar aquele povo de lá? Ele fala: eu quero porque é meu, Deus está comigo. E 45 anos se passaram, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. E eu tinha uma força com 40 anos e tal e qual é minha força hoje. Nós precisamos de ser perseverantes. Eu não sei o alvo que você fez para 2026, mas persevere. E o Senhor vai te dar vitória. E aí, por último, é viver. Viver o quê? Viver os desejos do coração de Deus. Viver os sonhos de Deus. Irmãos, eu não quero só sonhar os sonhos de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus. É diferente. É diferente. E para isso, para nós vivermos os sonhos de Deus, nós temos de nos entregar, diga comigo, totalmente. Vai ter um custo. E um custo é alto. O custo é renúncia. Se você olhar nos evangelhos, várias vezes Jesus chama, né? Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, vinde, venham. Todos vós que têm de sede, venham. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas para viver esse sobrenatural do reino de Deus, não é só vir, tem que querer. Porque Jesus fala lá em Lucas 9, 23, eu vou terminar com esse texto. Jesus disse à multidão: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Beber da graça, beber de graça da água da vida tem um custo. E esse custo chama-se renúncias. Por isso que eu estou dizendo que a volta de Jesus para muita gente, irmãos, não é algo bom não. Porque vai sabotar seus sonhos pessoais. Não é? Mas nós precisamos de entender que o Senhor está buscando uma noiva. Uma noiva que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Que tem o mesmo clamor do Espírito Santo. Vem, 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 vem. E nós estamos nesse tempo pedindo a Deus: faz de novo, Senhor. Irmãos, vocês sabiam que Portugal e Espanha nunca experimentou um avivamento? Ontem nós tivemos a nossa igreja uma reunião a nível europeu. E o nosso diretor da Europa estava dizendo que a Europa não é mais considerada um continente pós-cristão, mas pré-cristão. Eu gostei disso. Por quê? Porque pós-cristão deixou de ser cristão. Mas pré-cristão é que está sendo pavimentado um caminho por Deus para o avivamento. E Portugal e Espanha nunca experimentaram um avivamento, mas nós estamos a ponto de experimentar. Nós estamos a ponto de sairmos de 1,5% de cristãos em Portugal para sermos milhares de milhares de milhares de milhares. E nós precisamos de orar: Senhor, faz de novo, porque dos maiores avivalistas que Deus usou no mundo saíram de onde? Da Europa. Deus usou europeus de uma forma poderosa. Olha para a história dos irmãos morávios. Os irmãos morávios, um grupo ali perto da Áustria. E eles foram o grupo que mais enviaram irmãos missionários ao longo dos séculos. Jovens, que eu não tenho tempo de contar aqui, mas que se levantaram com ardor missionário e se venderam como escravos para poderem alcançar escravos em ilhas do mundo.
E a igreja namorava e dizia: vocês não podem fazer isso, vocês são jovens. Vocês não têm de se vender, não pode. Nós temos de chegar lá e nós temos de fazer isso, senão nós não vamos alcançar aquele povo. E eles foram embora, e no dia que eles estavam no navio indo embora, a igreja lá dizendo: não, não façam isso, voltem. E eles diziam: mas nós sonhamos com isso, o Espírito Santo nos fez sonhar com a obra missionária. E a igreja dizendo: não, não vão, vocês vão fazer o que lá? Vocês vão ser escravos, vocês não precisam disso, vocês são europeus. E eles davam tchau e diziam: nós estamos indo buscar para o Cordeiro a recompensa pelo seu penoso trabalho. Nós vamos, porque nós vamos trazer a todos quanto pudermos para debaixo do senhorio de Cristo. Vamos ficar de pé.